Olá, meu aluno, minha aluna, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Excel. Bom, e agora nós vamos falar aqui sobre a função soma-se. Para você, né, que já iniciou aí o curso de Excel avançado e já trabalhou com a função se, você viu que a função se é uma função condicional, né, onde nós podemos estabelecer critérios para saber se um item foi verdadeiro, se foi falso, se está certo, se está errado, né? No caso de notas, que nós usamos aí bastante esse exemplo, se foi aprovado, reprovado ou se ficou em dependência. Agora, nós vamos ver aí uma sequência de funções onde nós vamos juntar as funções básicas que nós já conhecemos com a função se, para estabelecer critérios maiores de busca e de seleção em uma planilha, tá? Então, por exemplo, aqui, eu vou utilizar a função se nesta planilha, né? Eu tenho aqui uma planilha com nomes de vendedores, a região onde ele vendeu, qual foi o produto, a quantidade desse produto que ele vendeu e o valor em real que ele vendeu desse produto, né? E as datas, os dias que ele vendeu. Então, aqui essa planilha é bem pequena, né? Mas imagina aí se eu tenho uma empresa, um controle desse de uma empresa com muitos vendedores, né? E aí eu quero separar, eu quero saber quanto que cada vendedor vendeu, qual que foi o total de cada um, ou na quantidade, ou no valor total, ou pela região, né? Ou o que ele vendeu. Então eu vou fazer o que aqui? Eu vou usar a função soma-se para separar de cada vendedor qual foi a quantidade de peças que ele vendeu e qual que foi o valor total em reais que esse vendedor vendeu também. Então, eu vou montar aqui, eu nem vou fazer uma planilha à parte, mas só para você entender como que é essa função. O próprio nome já fala, né? Soma, quer dizer, ele vai somar, né, informações, ele vai somar dados para a gente. E se, o se é a condicional. Então, é aí que entram os critérios, né, de escolha das informações que eu quero que sejam exibidas. Vou lançar o primeiro exemplo aqui só para você entender como que seria. Eu vou colocar lá, então, o sinal de igual, né, porque o igual é uma regra, você já sabe disso. Soma, ó, ele já traz aqui, né, uma série de opções de soma. Tenho aqui, ó, soma-se, então eu já vou dar 2 cliques aqui, porque aí eu já vejo a sintaxe dela. Eu já consigo verificar aqui, como nas outras, né, como que eu vou trabalhar. Primeiro ele pede aqui o intervalo de dados, ou seja, eu vou mostrar aqui qual que é o intervalo que eu quero que seja feita a busca, né? Onde que eu quero que se verifique as informações. Por exemplo, eu vou usar aqui como referência o valor total. Então, eu vou selecionar aqui, ó, o valor total. Vou fechar aqui, né, com ponto e vírgula. E qual que vai ser o critério? Nesse caso aqui, eu vou fazer um exemplo bem simples. Eu quero que soma todos os valores dentro desse intervalo que eu acabei de selecionar, que sejam maiores que, deixa eu colocar aqui um valor, que 350. Pronto, estabeleci um critério. Vou só voltar aqui, porque eu esqueci de abrir aspas. Ó. Abre aspas, digita o critério maior, 350, fecha aspas, correto? E aí eu abri parênteses, fecho parênteses. Essa é a sintaxe que eu vou trabalhar nesse momento. Eu quero que some todos os valores dentro desse intervalo que eu selecionei, que foram os valores da coluna total, mas que some somente os valores maiores que 350. Nesse caso, como eu não coloquei o valor igual, significa que o valor 350 não seria somado. Se tivesse ali, seria só a partir do valor 351. Vamos ver se deu certo? Vou dar Enter. Olha lá. Ele somou todos os valores acima de 350, né? Maiores que 350. E aí trouxe aqui para mim o resultado de 4.549,35.
Esse foi o primeiro exemplo. Lembrando que, clicando aqui na célula, ó, na barra de fórmula, você consegue visualizar tudo que foi feito para chegar a este resultado, ok? Simples, né? Então, nós estabelecemos o intervalo a ser verificado e estabelecemos também um critério de busca maior que 350. Então, somente somou os valores maiores que 350. Agora, nós vamos fazer um soma-se utilizando como referência o nome do vendedor. Eu quero que some todos os valores da Ana, somente da Ana. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou começar lá, sinal de igual, soma-se, abrir o parênteses. Qual que é o intervalo agora que eu quero que seja feita a busca inicial? Nesse caso aqui, nós vamos utilizar dois intervalos, né? O primeiro intervalo é a coluna vendedor, porque eu quero que busque pela Ana aqui dentro. Então, ó, ponto e vírgula, vou abrir aspas e vou digitar o nome Ana. Ou seja, eu quero que busque dentro deste intervalo o nome Ana e eu ainda quero que some os valores dela. Nesse caso aqui, ó, eu vou colocar a quantidade, tá? Só para a gente fazer diferente ali, para vocês entenderem que pode ser, né, referências diferentes. Então, ó, vou selecionar aqui a quantidade. Olha como que ficou nossa forma. Somar se dentro deste primeiro intervalo tiver o valor Ana e neste outro intervalo somar os valores dela, né? Então, eu mostrei quem que eu quero que soma, né, os valores de quem, e aqui quais são esses valores. Então, beleza, agora eu vou encerrar aqui a minha função, fechei aspas, e vou dar Enter para confirmar. Olha lá, somou 516. Vamos conferir isso aqui, está certinho? Ó, esse primeiro valor da Ana aqui, ó, foi 100, né? Então, vamos somar aqui a parte, só para vocês verem que deu certinho. O outro valor da Ana aqui foi quanto? Foi 76. E o outro valor aqui da Ana foi 340. Mais 340. Estou fazendo uma prova dos 9 aqui só para vocês verificarem. Olha lá, 516. Ou seja, deu certo aqui a função. Ele somente somou os valores referentes ao nome Ana, né? Se eu chegar aqui nessa fórmula, eu vou abrir ela aqui com F2 e trocar o nome aqui Ana para Paulo. Mudou para 165, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso estabelecer, né, critérios que eu escolha quem que eu quero, né? Quem que eu quero verificar. Quer ver? Eu vou fazer uma quantidade de peças que a Ana vendeu e a quantidade e o valor que a Ana vendeu. São duas referências diferentes, mas só para vocês visualizarem aí. Vou montar aqui. Igual, soma-se. Essa foi a fórmula que nós já fizemos, né? Se nessa referência tiver Ana, somar todos os valores referentes a ela. Foi esse resultado aqui que nós obtivemos ali no primeiro exemplo. Agora, essas peças, quer dizer, ela vendeu 516 peças. Quanto que isso representou em real? Então, eu vou lá fazer a mesma fórmula, só vou mudar a referência. Olha que interessante. Seleciono, eu quero saber neste intervalo se a Ana, quanto que a Ana vendeu em reais neste outro intervalo aqui, que no caso aqui foi o total, né? Dou Enter. Olha lá. Então, aqui eu tenho que a Ana vendeu 516 peças e aqui eu tenho que ela vendeu em reais R$ 2.823,60. Quer dizer, com essa fórmula, eu posso detalhar cada um
desses funcionários ali e saber exatamente o valor de todos eles, separadamente. Viu que interessante a função soma-se? Espero que você tenha entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, volte aí na aula, assista novamente, ou me chama aí no suporte. Vamos tirar essa dúvida, não vamos deixar ela para frente não, tá? Você vai ter um exercício aí na sequência, tá? Para fazer sobre a função soma-se, e aí a gente avança na nossa próxima aula, ok? Um grande abraço e até lá!